Fala aí galera, beleza? Joga aqui na novo, seu mesmo lá no vídeo. E galera, já que estamos em clima de WrestleMania, estamos aí se aproximando, né, cada vez mais da WrestleMania. Eu vou trazer aqui um vídeo comentando a respeito dos saldos curiosamente ruins, né, na WrestleMania que a gente tem aí, né. Eu vou comentar aqui e lembrando que não necessariamente que esses saldos são ruins, né, que o lutador em si não tenha tido sua importância para a WrestleMania. Eu coloco saldo ruim porque a pessoa tem mais derrotas que vitórias, né? Mas isso também não quer dizer muita coisa, a não ser que essa pessoa tenha feito aí grandes lutas, né, na WrestleMania. Enfim, antes de começar, claro, gostaria de vocês que deixar seu like no vídeo. E você que não é no canal, se inscreva. Bom, gente, vamos comentar aqui do que menos tem derrotas aqui dessa lista, né? Que é o Ric Flair, o Nature Boy Ric Flair, que ele tem um saldo de 2 vitórias e 4 derrotas na WrestleMania. É até curioso, porque tem gente aí que fala que o Ric Flair, ele tá 1/4 na WrestleMania, né? Não é verdade. O que acontece? O que o pessoal lembra, que foi a única vitória dele na WrestleMania, foi aquela vitória no combate de equipes, que foi o Evolution contra o Rock and Sock Connection, né? Que é aquela antiga tag do The Rock e do Mick Foley. Mas o que acontece é que o Ric Flair também teve uma segunda vitória na WrestleMania, mas é bem esquecida, porque foi um combate Lumberjack, bastante aleatório e tal. Então o pessoal esquece dessa vitória do Ric Flair. Mas ele teve 2 vitórias e 4 derrotas, né? Mas a derrota do Ric Flair foram as mais lembradas. Ele teve ali combate contra o Undertaker, que foi um combate muito bom. Teve ali o combate dele contra o Shawn Michaels, né? Quem nunca ia lembrar, né? Diga-se de passagem, é considerado como o melhor combate ali do Ric Flair, né? Na história da WrestleMania. E tem também aquela derrota dele contra o Randy Savage, né? Ali na WrestleMania, que foi ali aquela derrota que ele disputou o cinturão com o Randy Savage, né? Enfim, então assim, teve combates muito memoráveis, né? As derrotas do Ric Flair foram bem mais lembradas do que as vitórias, né? Que coisa. Quem também tá aqui nessa lista, gente, trazendo aí um nome feminino, né? Eu vou trazer a Asuka, né? E a Asuka, curiosamente, né? Ela tá aqui nessa lista porque ela tem aí um saldo de 0/6 na WrestleMania, cara. A Asuka não teve vitória na WrestleMania, né? Até então, pelo menos no dia que esse vídeo está saindo. E ela só perdeu. E é curioso a Asuka tá aqui, né? O caso do Ric Flair, ele tá aqui porque o Ric Flair é considerado como o melhor wrestler de todos os tempos, né? Se fosse considerar aí todas as empresas no geral e tudo que ele rodou de empresa. Mas no caso da Asuka, ela tá aqui porque ela teve uma streak, né, cara? Ela ficou muito tempo sem ser derrotada. E curiosamente também, a primeira derrota dela foi na WrestleMania. Parece que tem aí uma trava na Asuka que ela não pode ter vitória na WrestleMania, né? Curiosamente, a primeira derrota dela foi na WrestleMania para a Charlotte Flair, né? Que ela até deu tap out de passagem. Mas enfim, aí a Asuka, desde então, não teve vitória na WrestleMania. Esse ano não parece que ela vai participar, porque ela tá lesionada. Então aparentemente ela não vai participar da WrestleMania. Então seguimos assim, né? Quem também tá por aqui, gente, é o Triple H, cara. The Game Triple H, que até então é o cara que mais teve derrotas na WrestleMania, né? O Triple H, ele tá com um saldo aí de 10 vitórias e 13 derrotas. Mas assim, para o Triple H tá até bom, porque, querendo ou não, cara, dessas 13 derrotas do Triple H, 3 foram só para o Undertaker, né? E curiosamente, a gente também sabe que o Undertaker é o lutador que teve mais vitórias na WrestleMania. E é muito difícil alguém superar o Undertaker, porque dessas 25 vitórias que o Undertaker teve na WrestleMania, 21 foi na sequência, né? Então, o Undertaker tem um recorde aí que dificilmente será superado na WrestleMania. Mas, tipo, o Triple H teve 3 derrotas só para o Triple H, né? Só para o Undertaker, né? Então, é algo bem curioso. E também, diga-se passagem, o Triple H até foi cotado para quebrar a streak do Undertaker. Coisa que não deu muito certo porque o Triple H não aceitou. Mas eu acho que tá até bom para um cara que teve 3 derrotas ali pro Undertaker. É até um bom saldo do Triple H, né? Enfim, dando segmento aqui na lista, eu também coloquei, gente, o Shawn Michaels, né? O Shawn Michaels não poderia faltar, porque ele é considerado o Mr. WrestleMania. Mas curiosamente, ele tem um cartel aí de 6 vitórias e 11 derrotas na WrestleMania, né? Mas apesar desse cartel, ele é considerado o Mr. WrestleMania porque o Shawn Michaels é o cara que fez os melhores combates do WrestleMania. Teve combate muito bom dele, cara. Teve o combate dele contra o Ric Flair, que eu já falei anteriormente. Teve ali combate dele contra o Chris Jericho. Teve combate contra Kurt Angle. Cara, teve muita luta, né? Ali do Shawn Michaels.
E é até curioso porque as primeiras lutas do Shawn Michaels foram lá atrás, né, cara? Lá atrás, quando ele tava nas tags ainda com o Mari Janelli, os The Rockers, né? E desde aquela época ele já era destaque. Então, é um cartão aí bem interessante do Shawn Michaels. E curiosamente também, dessas 11 derrotas aí do Shawn Michaels, 2 foram só por Undertaker, né? Tem esse detalhe aí. Então, inclusive, o último combate dele na WrestleMania foi contra o Undertaker, né? Pra muitos, né? Inclusive pra mim, porque teve aquela luta dele lá de tags com o que ele tava lá do Triple H, né? Mas o pessoal não considera muito. Que coisa. Quem também tá por aqui, gente, é o Kane, cara. O meio-irmão do Undertaker, Kane, que, como eu já falei anteriormente, o Undertaker, ele tem aí um excelente saldo, né? 25 vitórias, apenas 2 derrotas na WrestleMania. Mas o Kane é um cara aí que ele tem um saldo ruim, né, na WrestleMania. Ele tem 8 vitórias e 11 derrotas, né? É curioso isso porque o Kane, além de ser meio irmão do Undertaker, que o Undertaker tem um bom saldo, né? E o Kane, curiosamente, não tem esse bom saldo. O Kane também, cara, ele já foi durante um tempo o destaque do Royal Rumble. E assim, sem nem ter ganho, né? Mas ele foi recorde de eliminações ali no Royal Rumble, né? Coisa que ali o Undertaker não chegou a ser, mas o Kane, ele já foi, né? E curiosamente também ele nunca venceu um Royal Rumble, né? Que coisa, que coisa. Quem também tá aqui nessa lista, gente, por falar em irmão, né? Eu vou citar aqui o Goldust, cara, ou Dustin Rhodes, como vocês preferirem, né? Até curioso isso, porque o Goldust, ele, cara, tem um saldo, pra vocês terem uma ideia, né? Porque a gente vê hoje aí o curioso com esse destaque todo que a gente tá tendo aí na WWE e tal. Mas, cara, o Goldust, ele tem um saldo de nenhuma vitória e 12 derrotas na WrestleMania, cara. Pra vocês terem uma ideia. Cara, é impressionante isso. O pessoal fala, não, o Cody Rhodes era subestimado na WWE, agora tá dando destaque. Tem gente que fala isso, né? Cara, o Goldust nem isso, cara. O maluco não teve nem vitória na WrestleMania. Olha, vocês terem um nível aí do que o Goldust, ele chegou, né? E se por um combate no WrestleMania, ele não passou aí nas derrotas do Triple H, né? Mas o Triple H teve 10 vitórias no WrestleMania ainda. O Goldust nem isso, né? Que coisa, que coisa. Quem também tá por aqui nessa lista, gente, é o Y2J, Chris Jericho, cara. Chris Jericho é um caso curioso porque ele foi responsável por criar o combate de escadas ali do Money in the Bank, né? E curiosamente o Chris Jericho nunca ganhou o Money in the Bank. E na WrestleMania, o Chris Jericho, ele tá com um saldo de 5 vitórias e 9 derrotas. E nem tem muita desculpa aí pro Chris Jericho, porque ele já perdeu até pro Fandango na WrestleMania, né? Então, esse saldo dele nem tem assim, muita desculpa, nem tem muito o que falar pra ele, porque o Chris Jericho, ele realmente tem umas derrotas aí bem chatas, né? Podemos dizer assim. Enfim, quem também tá por aqui nessa lista é o Randy Orton, né? O Vibra Randy Orton, que atualmente está com um saldo igual ao do Kane, diga-se passagem, o saldo de 8 vitórias e 11 derrotas. Eu até parei para assistir, né? Porque antes de gravar esse vídeo eu dei uma assistida assim nos combates do Randy Orton na WrestleMania. E cara, é até curioso porque, tipo assim, o primeiro combate do Randy Orton na WrestleMania foi aquele de equipes lá com o Evolution, né? Que ele venceu. Só que, cara, curiosamente, depois desse primeiro combate que ele venceu, o Randy Orton teve uma sequência de derrotas, cara, na WrestleMania. Foi umas 4, 5 derrotas. Tipo, o Randy Orton, ele vencia uma luta, perdia 5 no WrestleMania. Tava sendo praticamente assim, sabe? É até curioso pra um cara que foi várias vezes campeão mundial, né? Ali na WWE. Mas enfim, são coisas que acontecem, né? Mas o Randy Orton, ele também teve grandes lutas na WrestleMania. Como, por exemplo, ele foi um dos que foi derrotado também pelo Undertaker, né? Na WrestleMania. Então, realmente, Randy Orton aí, ele que esse ano vai enfrentar o Kevin Owens, né? Na WrestleMania. Lembrando que o Kevin Owens não tá nessa lista, né? Porque o Kevin Owens, ele atualmente tá 4/4, então não tem muito pra que eu citar ele aqui nessa lista. Mas vamos ver se ele vai ter mais uma derrota nessa streak dele, ou se ele vai ter mais uma vitória, né? Enfim, quem eu também coloquei, gente, aqui nessa lista, foi o Dolph Ziggler, cara. E eu digo assim, o Dolph Ziggler porque o Dolph Ziggler, curiosamente, né, ele é falado como um cara ali que era subestimado, merecia ter sido bem mais. E uma das coisas que o pessoal mais fala do Dolph Ziggler é a WrestleMania dele, cara. O Dolph Ziggler, ele teve mais de 10 derrotas ali na WrestleMania e só teve uma vitória, cara. Foi no combate de equipes, naquele ano lá, que era a equipe lá do
John Laurinaitis contra a equipe do Ted Long, né? Então é outro aí que, curiosamente, tá aqui, né, nesse saldo rim, porque é um cara ali que é tido como subestimado, né? E esse ano aí, ele curiosamente não... Esse ano não, né? Porque já saiu da WWE. Mas vocês entendem que tem mais esse ponto aí que fortalece a galera dizer que o Dolph Ziggler é muito subestimado na WWE. O cara tem essa sequência tão ruim aí no WrestleMania. E assim como o Chris Jericho, no caso do Dolph Ziggler, não tem nem desculpa. Porque o Dolph Ziggler já perdeu até pro Otis na WrestleMania, né? Não sei se vocês estão lembrados disso.